A paz do Senhor a todos, amém? Aqui é o pastor Marco quem vos fala. Estou passando aqui para deixar uma pequena reflexão para a sua vida, para a minha vida, amém? Que o Senhor possa falar conosco nesta manhã. Estive esses dias meditando na palavra e Deus me deu assim um conteúdo para estar trazendo e compartilhando aqui com os irmãos, né? É algo assim muito precioso. Eu quero compartilhar com os irmãos, para que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração. Amém? Diz assim no Salmo 92, no versículo 12 até o 15, diz assim: O justo florescerá como uma palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Queridos, nós sabemos que em dias maus, em dias difíceis, a pior coisa, a mais difícil dela, é permanecer de pé. E esses dias o Senhor tem falado comigo sobre como nós podemos e nós vamos poder permanecer de pé perante todo o dia mau, porque o dia mau vem e nós vamos enfrentar os nossos dias maus. E a Bíblia nos dá uma reflexão sobre como permanecer de pé. O interessante é que quando o salmista está escrevendo, ele fala que o justo, o que significa ser justo perante Deus, a não ser por uma coisa, como ser justificados. É pelo perdão e pelo arrependimento. O arrependimento nos torna diante de Deus quando nós nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor. Ou aqueles que nós fizemos algum mal, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E a palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Talvez, meu irmão, nessa manhã você esteja se sentindo que você precisa de perdão, que você precisa ser perdoado e perdoar. Se você me ouvir nesta manhã, ou nesse momento em que esta palavra chegará até você, saiba que se você se arrepender, o Senhor te justificará. O Senhor liberará sobre ti o perdão, mas tem que ser um arrependimento genuíno. E eu quero nesta manhã também trazer uma outra reflexão em cima disso, que a palavra de Deus nos dá essa condição e eu consegui enxergar aqui quatro fatores importantes em cima desta passagem. A primeira dela é o solo, né? Nós temos aqui no canal da igreja uma reflexão muito importante com a pastora Tamires em relação a solo, em que tipo de solo você é. E aqui agora eu quero também falar sobre isso, a importância de você, de a semente, a sua vida está plantada num solo bom. Não é em qualquer solo, mas um solo bom, aonde a sua semente é lançada e essa semente ela encontra todos os nutrientes importantes e necessários para o seu crescimento. Mas o importante aqui é nós frisarmos algo muito, é a comparação, é algo comparativo que o salmista está dizendo, que ele vai falar como florescerá como uma palmeira. Porque a palmeira vai crescendo e ela vai crescendo e se fortalecendo e ela tem a condição de suportar as adversidades climáticas, ela tem condição de suportar as tempestades, o fogo, porque aonde se encontra é dentro dela que se encontra a seiva, né? A vida dela não está no casco, não está na casca, mas sim a casca é a proteção. E isso nos faz refletir sobre a nossa vida. Paulo diz que ainda que o nosso homem exterior, contudo o nosso homem interior se renova, ou seja, ainda que essa casca, essa carne aqui, venha envelhecer ou venha sentir problemas, passar por dificuldades, o que importa é o meu homem interior, são as minhas raízes, a raiz do Evangelho, a raiz de Cristo firmado em mim, dentro de mim, crescendo, ganhando solo, ganhando crescimento, é o que importa. E outro fator aqui importante é que o salmista diz que crescerá
que nós cresceríamos, que nós temos que crescer como o cedro do Líbano. O impressionante é que quando nós pesquisamos é que o cedro do Líbano, ele cresce nos 3 primeiros anos de vida, são os 3 primeiros anos mais importantes da sua vida. E naturalmente nós trazemos para nós, quando você se converte, quando você conhece a Cristo, são os anos mais importantes da sua vida. Porque nós trazemos uma reflexão para os bebês. Os 3 primeiros anos são os 3 anos mais importantes da vida do cristão, do bebê. Por quê? Porque são aonde ele vai aprender, aonde ele vai desenvolver o seu crescimento. E nessa fase da vida do seu crescimento é tão importante o leite, o amor, né? É tão importante os nutrientes, as condições para que ele tenha uma boa e um bom crescimento e uma ótima vida. Mas ele cresce. E a Bíblia diz aqui que o justo ele tem que crescer como o cedro do Líbano. E nos seus 3 primeiros anos, o mais importante para ele não é o crescimento acima da terra. Ou seja, não é o exterior, não é a vista, mas sim o interior, porque as suas raízes crescem, ele cresce apenas 5 centímetros, mas a sua raiz cresce de 1,5 metro a mais, ou em torno disso. Ou seja, ele sabe que ele precisa crescer, e a sua natureza faz com que primeiro ele se preocupe em criar raízes. E quantos nesses dias maus, nesses dias de pandemia, nessa situação que nós estamos vivendo de calamidade, quantos e não conseguiram ainda criar suas raízes? E quando vem a dificuldade, vem a tempestade, e aí nós lembramos da comparação que o Senhor Jesus disse, que o homem prudente, ele é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E vem as tempestades, vem as lutas da vida, vem as situações, e ele está ali firme. Mas o imprudente, aquele que não se preocupa, aquele que não presta atenção, não dá lugar à palavra, mas quer crescer, quer ter uma vida sem ter maturidade. Ele é como um homem tolo que coloca a sua vida sobre a areia. E vindo a primeira tempestade, o primeiro vento que sopra, sua casa cai. E nesta manhã, o Senhor está dizendo para mim que eu e você, após termos um encontro com o Senhor Jesus, após termos uma vida de arrependimento, o nosso solo, a nossa semente, ela é plantada e ela tem que criar raízes. A segunda coisa que o Senhor falou comigo, o segundo fator aqui é, irmãos, o crescimento. A segunda coisa importante que eu quero passar para você é o crescimento. Essa fase do crescimento, ela é uma das fases mais importantes, assim como o cedro criou raízes, primeiramente nos seus 3 primeiros anos de vida. Ele sabe que para ele crescer, as suas raízes têm que estar fundamentadas. Aonde, pastor Marcos? Né? É perseverança. A perseverança, querido, ela é um dos fatores e um dos requisitos mais importantes para o cristão. E nós vivemos dias de perseverança. Nós temos que perseverar em buscar, nós temos que perseverar em ler a Bíblia, nós temos que perseverar em ter uma rotina, e não só uma rotina, mas nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de busca, e muitos não conseguem porque não têm raízes. Muitos estão nesses dias sem orar, não conseguem jejuar, não conseguem buscar ao Senhor de uma forma intensa. E o mais importante é que o Senhor tem falado comigo nesses dias, quantos estão nesses dias vivendo um momento em que não podem congregar e não conseguem congregar. Mas, se ele tem a sua raiz, ele tem um tempo, ele tem uma convivência com o Senhor. Querido, para nós crescermos e termos perseverança, nós temos que entender que nós vamos passar pela tempestade.
que nós vamos passar pelas dificuldades e o que faz a nossa perseverança crescer, o que nos dá maturidade é sermos perseverantes na palavra e pela palavra e através da palavra do Senhor. Nós não conseguimos através das nossas convicções, porque as nossas convicções são como palha. As nossas instruções próprias ou os nossos conhecimentos próprios são como palha, como vento. Mas quando nós damos lugar ao Senhor, quando nós somos, as nossas raízes estão plantadas no solo, que é o Evangelho, que é o reino de Deus, nós conseguimos então crescer. Mas preste atenção que eu vou dizer para você. Crescimento gera-se através da perseverança. E a perseverança, quando ela é exigente, ela exige de nós uma coisa chamada exigência, ela tem sobre nós, irmãos. Prestem atenção. A necessidade de nós insistirmos nisso. Muitas vezes, querido, nós não conseguimos. Nós nos deparamos com as situações difíceis. Quer ver uma coisa? A raiz do cedro, ele começa a procurar as veias de água. Ele necessita disso. Para ele crescer os seus primeiros 20 anos, até chegar, porque o cedro do Líbano, ele cresce muito, até ser uma árvore estrondosa, até ele ser uma árvore formosa e dar os seus frutos. Até ele florescer da forma que ele tem que ser. Ele precisa água. Sabe, querido, exige esforço. E quando ele chega numa parte do solo, ele encontra rocha. Por baixo do solo ele vai encontrar rocha. Mas o mais interessante é que quando ele encontra a rocha, ele não para. Aqui fala de duas coisas. A primeira fala da adversidade que vem sobre nossa vida. Jesus mesmo nos disse que, olha, no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, nós vamos encontrar dificuldade e muitas vezes nós não queremos insistir, persistir, porque perseverar é persistir naquilo que o Senhor colocou na sua mão. E todo o propósito que o Senhor tem colocado na tua mão, nesta manhã ou neste momento, eu quero dizer para você: não desista daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não desista, porque o Senhor já trouxe palavras, aleluia, já trouxe sonhos sobre você. Medite nisso nesta manhã. Qual foi a palavra que o Senhor liberou? Se de repente alguém veio, trouxe uma palavra que Deus colocaria sobre você uma responsabilidade e um propósito. Que nesta hora o Espírito de Deus alcance o seu coração. Para que você não desista desse propósito, nem desse projeto. Então a raiz, olha só, a segunda coisa é que quando a raiz do cedro encontra a rocha, ele abraça a rocha, ele gruda na rocha até ele conseguir, meu querido, entrar e procurar as águas. E aqui vai outro fator, que é o terceiro, água. A água fala de termos uma vida no Espírito, fala em termos uma vida de oração, para nós sobrevivermos nesse dia, para crescermos espirituais, para sermos espirituais e maturos, para ganhar maturidade. Nós temos que ter, aleluia, Jesus, uma vida no Espírito. Uma vida no Espírito requer de nós também, como ele fala aqui, florescerão nos átrios do Senhor, uma vida de santidade. Que nesta manhã, meu querido, o Espírito de Deus te dê força. Se você não tem força para crescer, eu quero ler para você Jó, capítulo 14. Aleluia, a partir do verso 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas ele brotará. Que o Senhor te renove. Que o Senhor nessa noite, nesta manhã, nesta madrugada, qual for o momento, te encontre. E que o Espírito de Deus examine o teu coração. Porque ao cheiro das águas, a ação do Espírito sobre a tua vida. Um abraço a todos. Compartilhe em nome de Jesus. Somos todos gratos por esse momento. Que o Senhor vos alcance. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém? Um grande abraço a todos.